Imagine um mundo no qual as coisas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um mundo onde, para chegar a um destino, você poderia seguir múltiplos caminhos simultaneamente. Um mundo onde duas partículas separadas por milhares de quilômetros poderiam se influenciar imediatamente. E onde um muro talvez não fosse realmente uma barreira. Pois bem, essa realidade já existe e é possível experimentá-la mesmo estando sóbrio. Hoje vamos explorar as estranhas propriedades da matéria no nível do infinitamente pequeno e mergulhar nas bizarrices da física quântica. Bom, vamos tentar resumir para vocês, sem muita matemática e com muitas imagens, as grandes descobertas que já fizemos sobre a natureza da realidade a nível microscópico. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei! Essas grandes descobertas é que na escala nanométrica o comportamento dos elementos que encontramos é extremamente diferente daqueles do mundo que nos cerca e que chamamos de clássico. Isso acontece porque objetos quânticos como um elétron, um fóton ou até mesmo um nêutron pode se comportar tanto como uma onda quanto como uma partícula. Então eu quero que você pense em um objeto clássico, por exemplo, uma bola. Você a lança e se gravou a experiência, você sabe exatamente onde ela esteve e o que aconteceu. Bom, agora para as partículas subatômicas as coisas são um pouco diferentes. Descobrimos que, ao se moverem, elas podem seguir todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. E é só quando tentamos medir onde está uma partícula que ela se reduz repentinamente a um único ponto. Em outras palavras, em escalas nanométricas, objetos quânticos podem ocupar várias posições de uma só vez e seguir caminhos múltiplos simultaneamente. Para ilustrar, vamos observar uma simulação da função de onda de uma única partícula enviada em direção a duas fendas. Podemos ver que uma parte dessa onda é refletida enquanto atravessa a outra fenda e continua seu caminho do outro lado. Bom, o que representamos aqui é, de certo modo, a totalidade das regiões onde uma partícula enviada para as duas fendas poderia estar antes de tentarmos observá-la. Assim, na escala quântica, uma partícula, algo que estamos acostumados a imaginar como uma posição específica e concreta, deve ser descrita como uma onda de possibilidades ou probabilidades. Já mencionamos isso em um vídeo anterior, que é uma das mais fascinantes experiências da física e que demonstram esse comportamento. E se o que acabamos de falar parece estranho para você, espere até ver o princípio de superposição de estados. Tá, agora vamos estudar o exemplo da bola novamente. Se você a arremessar e estudar seu movimento, você vai saber a qualquer instante e velocidade com que ela se desloca em relação a você. Esse é um conceito intuitivo. O objeto tem uma velocidade específica no espaço em relação a nós. Só que no nível quântico, se pudéssemos nos reduzir à escala de um elétron, veríamos que esse comportamento se desintegra no mundo quântico. Lá, uma partícula é uma onda que pode estar em vários estados ao mesmo tempo, algo que chamamos de superposição. Ou seja, um elétron, por exemplo, pode estar em um mesmo tempo em várias posições, com diferentes velocidades e níveis de energia. Bom, mas isso não significa que não saibamos qual é o seu estado até medirmos. Significa que ele pode realmente estar em vários estados simultâneos. E aí, quando tentamos medir esses estados superpostos, forçamos a partícula a escolher entre uma dessas possibilidades. Assim, por mais estranho que pareça, um elétron pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo. E é só no momento da medição que essa superposição se resolve, tomando uma posição. É como se você tocasse uma corneta em duas notas ao mesmo tempo, mas o som final que ouvimos só se definisse no último instante, quando chega aos nossos ouvidos. E o que talvez seja mais surpreendente nisso tudo é que o resultado da medição, a velocidade
ou a posição é determinado em parte pelo acaso. Tá, mas esse acaso não é fruto da ignorância, ele é intrínseco ao que observamos. Isso, porém, não significa que os valores possíveis podem ser completamente aleatórios. Esse acaso é controlado por probabilidades restritas, como um dado viciado onde algumas faces aparecem com mais frequência do que outras. Bom, por exemplo, se uma partícula está em dois estados superpostos, com velocidades de 1.000 km por hora e 3.000 km por hora, ao medir sua velocidade, jamais obteremos a média de 2.000 km por hora. Esse comportamento probabilístico com regras é o que torna o mundo quântico tão distinto e, de certa forma, contraintuitivo. Um outro aspecto interessante e estranho do mundo quântico é a ideia de que, em sua escala, certos valores são quantizados. Embora o mundo quântico possa parecer caótico e imprevisível, há limitações específicas. Em nível quântico, nem todos os valores são possíveis. Ao invés disso, os valores são fixos como degraus de uma escada, por exemplo. Bom, isso significa que, por exemplo, um elétron só pode ter certos níveis específicos de energia, e eles são precisos também. Eles não são valores intermediários. Essa quantização faz com que o universo quântico seja, na verdade, extremamente restrito. Um elétron pode apenas passar de um nível de energia para outro de maneira abrupta, sem transições suaves. Isso seria como se no mundo macroscópico só pudéssemos viajar a determinadas velocidades fixas, sem intermediários. Ou como se pudéssemos beber apenas um copo pequeno ou uma garrafa inteira, mas nunca algo no meio. Bom, o próximo conceito é o princípio da incerteza de Heisenberg. No mundo clássico, se você joga uma bola para o ar e conhece sua massa e a força do lançamento, você pode prever com precisão onde ela cairá e a qual velocidade. Só que no mundo quântico, a precisão simultânea na posição e na velocidade de uma partícula é impossível. Se você conhece com precisão a posição de uma partícula, a precisão na velocidade se perde e vice-versa. Então imagine que a bola fosse uma partícula quântica. Ao tentar medir sua velocidade com exatidão, você perderia todas as conclusões sobre sua posição. E ele poderia estar praticamente em qualquer lugar. Se você souber exatamente onde ela está, então não consegue saber sua velocidade real. O princípio da incerteza nos obriga a fazer escolhas sobre o que queremos conhecer no nível quântico, porque não é possível obter todas as informações ao mesmo tempo. Bom, agora vamos falar sobre o tunelamento quântico, outra característica peculiar do mundo quântico. Imagine que você joga de novo a sua bola contra uma parede. Mesmo que repita isso milhares ou milhões de vezes, a bola nunca atravessará a parede. Mas, no mundo quântico, uma partícula pode atravessar barreiras aparentemente intransponíveis. Essas interferências, também conhecidas como efeito túnel, ocorrem porque as partículas quânticas também se comportam como ondas de probabilidade ao encontrar uma barreira. Bom, e aí elas podem atravessá-la parcialmente. Esse efeito de atravessar paredes é fundamental para muitos acontecimentos naturais e tecnológicos também. Por exemplo, as estrelas brilham graças a esse efeito, porque ela permite que núcleos de átomos se fundam apesar das barreiras de energia que, em teoria, deveriam impedi-los de se aproximarem o suficiente. Esse efeito também é responsável pela desintegração radioativa, onde as partículas subatômicas escapam de um núcleo atômico. Isso acontece graças a uma passagem criada pelo efeito túnel. O tunelamento quântico foi explorado na tecnologia para criar os critérios de varredura por efeito túnel, que nos permitem visualizar superfícies em nível atômico. Como que isso acontece? Aplicando uma tensão elétrica entre uma agulha de tungstênio com a ponta extremamente fina e a amostra a ser analisada, os elétrons podem pular para a ponta graças ao efeito túnel, permitindo assim a visualização detalhada da topografia do material. Esses efeitos são uma aplicação direta da mecânica quântica, revelando a estrutura do mundo invisível aos nossos olhos. Bom, esses conceitos, dualidade onda-partícula, superposição, quantização, incerteza e efeito túnel, são as bases do mundo quântico.
Eles podem até parecer ilógicos ou paradoxais, mas são descritos com precisão por nossas teorias e confirmados por experimentos. A mecânica quântica não é apenas uma curiosidade teórica. É a base de muitas tecnologias, como os transistores em computadores, lasers e LEDs, que usamos diariamente. Bom, embora a física quântica seja extremamente eficaz para descrever o comportamento das partículas em escalas microscópicas, ela ainda apresenta uma frustração para os cientistas, por causa da sua natureza tão contraintuitiva. A teoria quântica descreve com precisão o comportamento da matéria, mas essa precisão vem com um certo gosto de incompletude. A física quântica é muito difícil de conciliar com nossas intuições, que foram moldadas por nosso mundo macroscópico. Isso gera uma sensação de mistério, como se o conhecimento sobre a natureza fundamental da realidade fosse de algum modo incompleto. Bom, e é por isso que a física quântica exige uma linguagem matemática muito avançada para ser plenamente compreendida. As palavras como tentei fazer aqui são limitadas. Os conceitos quânticos são tão distintos de nossa experiência cotidiana que é quase impossível descrevê-los naturalmente sem recorrer às abstrações matemáticas. Talvez seja por isso que existam tantos coaches quânticos por aí, confundindo a nossa cabeça. E talvez o mais interessante e ao mesmo tempo frustrante da física quântica seja que ela revela um universo onde as regras que governam o nosso mundo convencional parecem não se aplicar. Então, à medida que investigamos o comportamento das partículas subatômicas, somos obrigados a reconsiderar noções fundamentais sobre a realidade, como causalidade, tempo e também espaço. O que a física quântica nos diz é que, no nível mais fundamental, a realidade se comporta de maneiras que ultrapassam as nossas concepções usuais. Para finalizar, a física quântica pode parecer um campo de estudo distante e também desconcertante, mas é um dos maiores marcos da ciência moderna. Ela está na base das tecnologias que moldaram o nosso mundo e que provavelmente moldarão o futuro também. A mecânica quântica nos fornece uma visão de mundo onde a certeza é garantida pela probabilidade, onde as partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo e onde as barreiras físicas podem sim ser atravessadas de maneiras impossíveis de entender. E em nossa experiência cotidiana, e mesmo que muitas dessas descobertas ainda desafiem a nossa compreensão, elas nos mostram o quão profundo e misterioso é o universo em que vivemos. Bom, a física quântica é sem dúvida um campo de estudos que ainda nos fascina e nos desafia. E ela continua a revelar novas perspectivas e abre portas para uma variedade de possibilidades, tanto no campo teórico quanto nas suas aplicações. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a lançar alguma luz sobre o fascinante e estranho, maravilhoso mundo quântico. Se você chegou até aqui, tem que se inscrever no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, tá? Ajuda a gente a fazer 100 mil inscritos pra gente ganhar aquela plaquinha linda do YouTube, tá bom? Então, ó, espalhe a mensagem do nosso canal aí nas redes de vocês. Considere se tornar membro aqui do canal, tá? Ou você também pode apoiar a gente através da chave Pix, que fica aqui do ladinho, ou do botãozinho valeu demais, tá? Sendo membro aqui do canal, se você decidir dar uma olhadinha, tem vários planos, tá bom? Você ajuda o nosso canal diretamente, vai ter acesso a um curso de física completo que tá rolando já para os membros, tá? Gente, não deixem de seguir a gente também no Instagram, no Facebook, no TikTok, tem muita coisa que eu posto lá e que não aparece aqui, tá bom? Que eu não consigo postar aqui, beleza? Então me segue lá, fica tudo no link da descrição, tá? Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio de vocês. Com certeza vocês estão ajudando a melhorar a qualidade dos vídeos, eu espero que vocês tenham percebido isso ao longo do tempo, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!